Bom dia com alegria. Que bom já começarmos o dia pensando em como criar filhos obedientes, como é o título da nossa mensagem de hoje, é corte de privilégio. Corte de privilégio. Pensando em corte de privilégio, eu observei que Deus trabalha com corte de privilégio com os seus filhos. Aqui nós estamos ensinando como criar filhos obedientes, né? Então Deus cria os filhos dele também usando esse método, usando esse mecanismo, né? Essa ferramenta, vamos dizer assim, de cortes de privilégio. Nós vimos, começando ali pelo Jardim do Éden. Falando em Jardim do Éden, era que jardim, hein? Lindo, maravilhoso. E o Jardim do Éden era assim, maravilhoso, lindo. Mas no dia que eles decidiram se rebelar, teimar contra o seu Criador, teimar contra Deus usou o corte de privilégio. Falou, porque vocês desobedeceram, então agora nós vamos expulsar você daqui do paraíso. Pô, rapaz, deve ter sido uma tristeza muito grande. Deve ter sido um terror, viu? Você está num local privilegiado como o Jardim do Éden, um lugar bom de se morar, um lugar bom de se viver, e ter que ser expulso de lá. Mas ele com a esposa, foram expulsos de lá do Jardim do Éden porque eles se rebelaram contra Deus. Então, quando seus filhos se rebelarem contra você, suas crianças estiverem aí com espírito de rebeldia, aí você corta privilégio delas, né? Agora, observei que no Jardim do Éden houve esse corte de privilégio deles lá no jardim, mas houve também, eu tive olhando um outro personagem, foi o caso de Sansão, né? Sansão se rebelou contra Deus e confiou na força dos seus cabelos, e na verdade a força não estava nos cabelos, a força estava em Deus, né? Então ele perdeu a força. Então isso é um corte de privilégio. E quantos de nós perdemos a força quando nós resolvemos pecar? Quando a gente resolve de livre e espontânea vontade pecar. Não tem nada nesse mundo que faça a gente perder mais a força do que pecado. Pecado é uma desgraça. Às vezes tem um irmão forte, animado na igreja, entusiasmado. Aí quando ele começa a cantar a música da galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí eu já penso, tem pecado escondido aí. Eu não sei qual é, que eu não sou adivinho, porque quando eu começar a adivinhar, eu vou acertar na Mega Sena acumulada. Então, na verdade, eu não sei o que está escondido por trás dessa fraqueza, mas tem pecado. Então, Sansão perdeu a força, porque se rebelou contra Deus. Mas eu vi um outro corte de privilégio também na vida do rei Saul.
o rei Saul também se rebelou contra Deus. Deus disse para ele fazer de um jeito e ele fez de outro. E aí perdeu o trono e os filhos, a sucessão do trono também. Então não bastou o Saul perder o trono, seus familiares também, seus descendentes também perderam o trono. Então isso é corte de privilégio, né? E aqui o texto que nós tomamos como base, que é Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz, né, Jesus Cristo falando ali em Apocalipse, aquela igreja que estava morna, né? Ele diz, vocês não estão praticando as obras que vocês praticavam no começo. Quando vocês começaram, vocês tinham mais força e entusiasmo e estavam mais animados e as obras de vocês estavam melhor do que as de agora. Então, eu estou triste com isso, porque vocês não estão praticando as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e começa a prática das primeiras obras. Porque senão, agora vem um corte de privilégio. Porque senão eu vou remover de vocês o cartiçal. A palavra cartiçal era a figura da igreja. Então eu vou remover de vocês a igreja. Então o pastor perdeu a igreja, porque estava deixando para trás as obras, as primeiras obras. Estava ficando frio, estava ficando morno. Eu conheço muitos que começaram até quente, mas hoje não estão nem frio, hoje já estão gelados, né? Então veio o corte de privilégio. Ele disse, se você não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, eu vou retirar de você a sua igreja, né? Então, pastor perdeu a igreja por causa de rebeldia, não quis se arrepender. Então, os nossos filhos também, quando nós criamos os nossos filhos, as nossas crianças, nós já temos que começar desde cedo, ensinar para eles que todo erro tem a sua consequência. Todo pecado tem o seu efeito negativo. Eles precisam aprender isso cedo, mas o quanto antes possível, eles precisam aprender isso, que todo erro tem a sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. E eles têm que aprender também que um pecado tem sua consequência e o efeito é coletivo. Como a gente viu, o Adão foi expulso do jardim, mas não foi só ele. Foi o Adão, a Eva, os meninos, foi todo mundo expulso. Então, o pecado ele tem efeito coletivo. Eu vejo gente dizer, não, mas o pecado que eu faço só me ofende. Não. Isso eles usam muito no negócio de fumar. Não, meu fumo só ofende o meu bolso e mais ninguém. A minha bebida só me ofende. Não tem nenhum pecado que ofenda só você. Todos os pecados, todos os erros têm consequência negativa. Se é o marido que está errando, os filhos vão receber consequência. A mulher vai receber. Às vezes até o vizinho vai receber, porque vai ficar incomodado com o som alto. Tem uns vizinhos que quer botar o som tão alto que ele não quer só ouvir, ele quer que eu também escute. Isso incomoda. Então, às vezes, o pecado dele está me atingindo lá do outro lado do muro. Eu não tenho nada a ver, mas estou recebendo a consequência do pecado dele. Às vezes, até a fumaça do fumo, né? Ele fuma lá no quintal dele e a fumaça passa para o meu. Ele não limpa o quintal dele, as muriçocas se criam, vira lá uma espécie de criadouro de dengue, de muriçoca e de tudo. Aí eles atravessam o muro e me pica, me ferra. Aí eu fico todo ferrado mesmo. Então, eles precisam aprender desde criança que todo erro tem a consequência e ela é coletiva. Graças a Deus
que o acerto também que fazemos é coletivo. Não tem um tempo para te dizer isso, para desenvolver esse outro lado. Mas ele é também coletivo. O pecado tem efeito negativo, coletivo, mas o acerto, a obediência também tem, né, efeito positivo. Quando Deus queria, né, ele pensou em cacetar o Salomão, que andou fazendo suas besteiras. Quando ele pensou em disciplinar o Salomão, ele falou: só não vou fazer isso por causa do teu pai. Teu pai foi um grande homem e aí eu fiz umas promessas para ele, por isso que eu não vou acertar o teu passo, né? E que maravilha, né? Então nossos filhos ainda desde pequeno, desde tenro, como diz a Bíblia, aí eles precisam aprender essa lição. Todo erro tem sua consequência. Então você corta o privilégio, né? Tira aquelas coisinhas que ele gosta bastante, né? Não vai tirar o que ele já não quer não, que isso não é castigo. Então você tira aquilo que ele gosta muito, né? Agora eu quero fazer uma recomendação para você. Não tire a igreja como corte de privilégio. Não tire os cultos, os clubinhos, a leitura da Bíblia. Não tire nada relativo a Deus. Tire qualquer outra coisa, menos isso. Porque eu já descobri, né, lá na igreja, e eu já estou com mais de 30 anos de pastor, eu já vi isso muitas vezes. Então o filho apronta em casa, aí a mãe diz: pô, não vai pro clubinho, vai lá pro cultinho. Aqui em Aracaju eles têm essa expressão. Não foi nós que criamos, não, foi eles. Pastor, vai ter cultinho? Então a mãe fala: não, você não vai pro cultinho das crianças hoje, lá na tabernáculo. Então, mãe, pelo amor de Deus, corte privilégio de qualquer coisa, menos tudo que é relativo a Deus. Oração, leitura da palavra, cultinho, os clubinhos, não corte, nada disso. Corte outra coisa, tá bom? E aí você está tirando a oportunidade dele ter uma vida transformada lá na igreja, lá no cultinho, tá bom? Então, faça corte de privilégio, mas não faça da igreja, não faça das coisas relativas a Deus, tá bom? Então, eu acredito que Deus fez isso, Deus está fazendo isso agora, enquanto eu estou pregando para você, enquanto eu estou falando com você, e Ele vai continuar fazendo assim também, e Ele quer que você faça isso. Faça o seu corte de privilégio. Às vezes lá em casa, quando as meninas teimavam lá com a gente falou: vai ficar com a sua avó. Às vezes ficar com a avó era bom, mas nesse caso que nós íamos para um shopping, íamos para um buraco d'água lá em Manaus, a gente usava os igarapés, a gente chamava de buraco d'água. Nós vamos para um buraco d'água, você não vai, você vai ficar com a sua avó. Então a gente corta privilégio e explica para ele: você não vai porque você foi rebelde, porque você errou aqui. Você precisa aprender que todo erro tem sua consequência. E assim você vai criar um filho, olha, maravilhoso. Quando ele ficar grande, quando ele for adolescente, você vai ver que não vai lhe dar trabalho nenhum. Minhas filhas não me deram trabalho na adolescência. Posso garantir para você. Eu costumo ver muitas pessoas falarem assim: não, mas os nossos filhos na adolescência dão uma trabalheira medonha. Inclusive chama até os meninos de aborrecente. Na fase de adolescente eles chamam de aborrecente. Mas as minhas não foram aborrecentes, não. As minhas foram uma benção. Continua até hoje. Então, por isso, eu me sinto com respaldo, né, para lhe dar essas instruções. E aí, faça isso e você terá filhos obedientes. Nós queremos chamar a sua atenção para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 6 da manhã, para a última mensagem. Nossa última mensagem, ela tem como título
a vara da disciplina. É o último, né? Ficou a vara da disciplina. Mas amanhã nós teremos essa maravilhosa instrução de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe muito e sempre.